Olá, sejam todos bem-vindos a mais este tema do curso de conhecimento de si mesmo. Este curso é passado de forma cíclica. Quando terminamos um temário, reiniciamos desde o tema número 1. Os temas são sempre os mesmos. O que pode mudar é a nossa compreensão. E cada vez que nós passamos um tema e refletimos sobre ele e praticamos o que aqui ensinamos, a nossa compreensão deve melhorar. E isso proporciona que nós passe o tema de forma mais clara, mais objetiva. Este curso então tem o objetivo de nos ensinar as práticas para o caminho secreto, a autorrealização íntima do ser, o objetivo da nossa existência, o conhecimento de si mesmo. Para isso, aprendemos muitas práticas, entre elas a meditação transcendental. A meditação que vamos abordar hoje é a meditação transcendental, que é levar a nossa essência, ir à sexta e à sétima dimensão de forma voluntária. E para fazer isso, é preciso amordaçar o ego, porque o ego nos prende aqui no mundo físico. A nossa atenção está presa nas coisas do mundo físico, as preocupações, os nossos conceitos, tudo que aprendemos, tudo que está na nossa mente nos prende ao mundo físico, as coisas da personalidade. E para nos conhecer a nós mesmos, para aprender a desintegrar o ego, nós infalivelmente precisamos aprender a meditar. Não devemos ser superficiais, devemos aprender a ser sérios conosco mesmo e com o ensinamento. De nada vale nós assistir às conferências, participar de grupos de WhatsApp, se nós não praticarmos o que aqui aprendemos. Isso não serve para nada. O que devemos fazer é praticar o que aqui aprendemos para comprovar. E as formas de comprovação nós aprendemos aqui também. Então, meditação é levar a consciência, a essência, a nossa essência, levar à sexta e à sétima dimensão. Para isso, existem os koans que vão nos ajudar a fazer esse processo, essa liberação, ainda que momentaneamente, a liberação da essência. E a essência livre, na sexta dimensão, pode investigar muita coisa, que a sexta dimensão é o mundo causal, é o mundo das causas naturais. Já a quinta dimensão é o mundo molecular. A sexta é
a dimensão causal. As causas. A causa de tudo que aqui vimos está na sexta dimensão. E a sétima dimensão é uma dimensão onde está o nosso ser, o nosso íntimo. Então, o que é um koan? Um koan é uma frase, uma pergunta que a mente não tem resposta, que a mente não vai encontrar a resposta e por isso vai ficar procurando a resposta e não encontra, e então se abre a saída para que a essência escape. Então nós aprendemos aqui alguns koans que vamos ensinar e vamos usar. Devemos usar esses koans para provocar a liberação da consciência, a liberação da essência, ainda que por alguns instantes. Então, alguns instantes que nós permaneça, que a essência permaneça na sexta dimensão ou sétima, serão muito tempo para o mundo físico. Para nós, por exemplo, nós podemos recordar que muitas vezes nós cochilamos por alguns minutos, estamos esperando alguma coisa, um horário, e cochilamos. E quando despertamos assustados que perdemos a hora e vamos conferir a hora. Passou alguns minutinhos só, porque na quinta e na sexta dimensão, nas dimensões superiores, o tempo é de outra forma, é diferente do tempo que nós vivemos no mundo físico. Então os defeitos, os nossos pecados capitais, nos causam todo tipo de problema, de adormecimento. Esses defeitos adormecem a nossa consciência, porque está presa a nossa consciência e assim está adormecida. E para liberar essa consciência, essa essência, nós aprendemos os koans. Então, está presa aqui na terceira dimensão, e com um koan, essa essência escapa e vai até a sexta e sétima dimensão. E, então, os koans são essas frases sem resposta para a mente. Então a mente não sabe a resposta e fica procurando, e aí então a essência escapa. Então nós aprendemos alguns koans, 4 koans nós aprendemos. Um deles vai nos servir. Nós devemos ir experimentando qual deles nós nos adaptamos melhor. E em cada prática nós vamos usar apenas um durante essa prática, durante essa noite, durante essa prática. Então, um koan se bate as palmas e se pergunta: se o som das duas mãos produz, se o choque entre as duas mãos
produz este som, qual será o som de uma só mão? E se toca assim e fica aguardando a resposta, que a mente vai procurar a resposta e não vai encontrar e vai ficar vazia, vai esvaziar. E é esse o instante que a essência vai escapar. Então se tocam as mãos, se bate as palmas e se pergunta se o som das duas mãos é este, qual será o som de uma só mão? E se faz assim e tenta, a mente vai querer encontrar a resposta e não encontra, vai ficar cansada, vazia e a essência escapa. Este é um koan. Outro koan é, vamos perguntar, onde está o vazio? Vamos refletir o que é vazio. O vazio é onde não tem nada. Então, aonde está esse vazio? Onde está o vazio? Qual é o vazio? Onde está o vazio? Então a mente vai procurar resposta, porque a mente sempre vai procurar raciocínio, vai raciocinar e querer saber a resposta para tudo. E vai, então, não encontra, porque não sabe, e vai, então, a própria mente vai ficar vazia, vai ficar quieta. Chega a quietude da mente e a essência escapa. Então, o outro koan é onde está o vazio. Este é onde está o vazio. E outro koan, qual é a verdade? Qual é a verdade? A verdade. Qual é a verdade? Onde está a verdade? Também a mente não sabe. A verdade é o desconhecido, de instante a instante. A mente não conhece a verdade, a mente conhece conceitos. E nós acreditamos que conhecemos a verdade com a mente. Porém, o que a mente conhece não é a verdade. Então, se fizermos a pergunta, onde está a verdade? A mente vai procurar e não vai encontrar, vai aquietar. E a essência aproveita essa quietude e escapa. E vai à sexta dimensão e à sétima. Outro koan. Se tudo se reduz à unidade, a que se reduz a unidade? A mente não sabe. Vai querer encontrar a resposta e não encontra, fica quieta e a essência escapa. Então, perguntar se tudo se reduz à unidade, a que se reduz a unidade? A própria unidade a que se reduz? Essa é a pergunta que a mente vai procurar resposta e não encontra, então se cala e a essência escapa. Então nós vamos fazer a prática. Então, para fazer a prática de meditação, nós devemos seguir alguns passos, aqueles passos iniciais. Primeiro, nós vamos procurar nos acomodar em um lugar tranquilo. Vamos sentar, deitar, procurar um lugar tranquilo. Relaxar
o corpo, um relaxamento rápido e simples, com a respiração profunda. Se relaxa o corpo. E aí então se pede ajuda ao nosso pai e à nossa mãe, que nos ajudem a fazer essa prática. Vamos fazer as conjurações do Belilim e o círculo mágico. As conjurações é para limpar o ambiente e o círculo mágico é para isolar esse ambiente, para que as forças que foram afastadas com a conjuração não retornem, não voltem a inundar esse ambiente novamente. Então se faz as conjurações. As conjurações do Belilim e o círculo mágico. Então as conjurações se põe a mão esquerda no plexo solar e a mão direita no peito. E se faz desta maneira: Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti, o materialismo não tem força junto a mim. Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti, o materialismo não tem força junto a mim. Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti, o materialismo não tem força junto a mim. Belilim, Belilim, Belilim. Se faz 3 vezes. E então se pede ao intercessor elemental, através do Pai, que trace o círculo mágico. Então se faz a petição dessa forma: meu Pai, meu Deus, eu te peço, se é tua vontade, invoques o meu intercessor elemental e ordene-o que trace um círculo mágico de proteção ao redor deste ambiente, desta casa, do ambiente que queremos proteger. Intercessor elemental, intercessor elemental, intercessor elemental, trabalhe em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela glória e majestade do Cristo. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. E se pronuncia o mantra S desta forma. E imagina que da esquerda para a direita é traçado esse círculo, imagina um círculo verde, assim, com a imaginação. Você imagina no sentido da esquerda para a direita, na horizontal, e também se faz assim, na vertical. E está traçado o círculo, e então pode dar início à prática. Então, a prática em si, nós vamos fazer com a imaginação, nós vamos imaginar pode ser qualquer atividade que nós
vamos fazer construir. Pode ser plantar alguma planta, algum hortaliça, o que for. Imaginar todo o processo de preparar a terra, de irrigar, fazer tudo o que é necessário para plantar algo, para semear. Podemos fazer, por exemplo, com rosas, pode fazer com semear uma alface, qualquer coisa. Pode fazer, imaginar a construção de uma casa, a construção de um móvel, qualquer coisa que nós queira. Pode fazer a confecção de uma comida, por exemplo. Imaginar todos os processos que, desde o início até o final, que isso que nós vamos fazer fique pronto. Então se inicia desde o início, imaginando que, se vamos imaginar que vamos plantar alguma coisa, vamos imaginar preparar a terra, colocar algum adubo se é necessário, vamos limpar tudo direitinho e vamos fazer as covas e colocar as sementes, ou se é semeado, vamos jogar de alguma forma. Então se imagina todo esse processo e na continuidade se imagina que essa semente germinam e vão crescendo e vão dando flores, se é que é uma planta que dá flores. Imagina que essas flores desabrocham e ficam bonitas, e então chega no máximo da evolução dessa planta. Após, quando chegar no máximo de que é possível a evolução dessa planta, imagina ao contrário, a involução, que essa planta começa a secar, que as flores caem, e vai murchando, cai as folhas e seca, tudo seca. E aí, então, quando chega ao final, você faz uma síntese. Imagina-se, reflete sobre que tudo nasce, cresce, morre e se desintegra. Faz essa reflexão. Então chega a síntese de que tudo que nasce morre. Então, quando chega nesse momento, então que vai usar o Kuan. Já temos escolhido o Kuan anteriormente, antecipadamente, escolhemos qual Kuan vamos usar. E nesse momento, quando termina o processo, a imaginação involutiva e a síntese, então se coloca o Kuan. Já temos escolhido e vamos colocar. Se nós escolhemos o das palmas, vamos fazer. Se escolhemos onde está o vazio, vamos fazer essa pergunta. Se o da verdade, vamos fazer essa pergunta: onde está a verdade? E se escolhemos o outro, se tudo se reduz à unidade, a que se reduz a unidade, vamos fazer essa pergunta. O interessante, o correto, é que use apenas um e não misture, não usar dois. Usar durante uma prática, usar apenas um único Kuan por prática. Então, quando utilizarmos já os 4, cada dia um, nós vamos ver qual deles é melhor para nós. Cada um tem o seu. Então,
se coloca o Quan e fica aguardando, fica em silêncio, aguardando a resposta, que a mente vai procurar dar a resposta. Então, nesse momento, a mente não vai encontrar a resposta e a essência escapa. E se coloca o Quan novamente, se coloca esse Quan várias vezes, vai se colocando até que a mente se canse de procurar a resposta e aquiete. E quando a mente estiver quieta, a essência vai escapar. E a prática é essa, meditação para levar a nossa essência na sexta ou sétima dimensão. Então, quando a essência vai nessa dimensão, fica livre, que a sexta dimensão é a dimensão onde a nossa essência está, só que está presa. Então, a essência desperta, ela recebe esse choque e desperta. E quando alguém consegue essa prática, muda completamente a sua visão, os seus conceitos mudarão. Infalivelmente a pessoa tem outra visão, vai ter outra visão do mundo, das coisas, da existência, da vida, de tudo. E então essa é a conferência de número 36, meditação e koans. Os koans são uma fórmula para aquietar a mente. São perguntas sem resposta, perguntas que a mente não conhece a resposta, então se cansa e aquieta. Então, nós terminamos esta conferência e sempre gostamos de deixar o nosso número bem claro. Nosso número WhatsApp é 55 é o Brasil, 62 a região, e o número é 91 92 93 55. Então 55 é o Brasil, 62 a região, número 91 92 93 55. Muito obrigado e até a próxima.